Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora as manchetes de hoje. Caçada liminar que afastou faleiros da Secretaria Estadual de Saúde. Polícia apreende drogas e acha joias em cuecas e calcinhas. Queimada foi responsável pelo apagão em Goiânia. Marcos Valério intermediou encontros de Dirceu com Banco Rural, diz relator. Goiás defende invencibilidade no Serra Dourada. 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. Agora são 7h31. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora da lavagem de dinheiro. Relator condena 9, já complica Dirceu. Folha de São Paulo, contra a pressão, Dilma indica ministro do STF. O estado de São Paulo, Valério foi intermediário entre Dirceu e Rural, afirma relator. Correio Brasiliense, greve ou férias? Governo recua e paga dias parados aos servidores. Valor econômico, compra de carros do México dobra e já ultrapassa cotas. Estado de Minas, frescão de Belo Horizonte começa a circular na segunda. Jornal do Comércio, em obras, após 5 meses suspensa, a urbanização do dique de Porto do Recife foi retomada. 0 hora de Porto Alegre, após semestre fraco, Piratini prepara pacote para reativar a economia. Brasil Econômico, Manteiga define os novos setores que terão custo da folha reduzido. O Popular, drogas, polícia muda a estratégia e faz apreensão recorde. Diário da Manhã, preso o chefe do tráfico goiano. Agora são 7h32. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O juiz em substituição no Tribunal de Justiça de Goiás, Maurício Porfírio Rosa, cassou a liminar da juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Suelenita Soares Correia, que afastou o secretário Antônio Faleiros Filho da Secretaria Estadual de Saúde. Faleiros ficou afastado por 2 dias úteis da pasta. A justificativa para a cassação da liminar é que a juíza de 1º grau não tem competência para apreciar o caso, já que Faleiros é secretário de Estado, tendo nesse caso direito a foro privilegiado. Com isso, ações contra o secretário teriam de ser processadas no Tribunal de Justiça de Goiás. O afastamento foi em concordância ao pedido do Ministério Público, que apontou a existência de indícios de que Faleiros estaria desrespeitando a lei de licitações ao adquirir reiteradas vezes medicamentos sem licitação. Governador Marconi Perillo recebeu ontem uma missão de Organização das Nações Unidas para discutir ações de cooperação. A missão foi chefiada pelo coordenador da ONU no Brasil, embaixador Jorge Chediak. O grupo apresentou para o governador e secretários presentes o Sigob, um software de gerenciamento governamental desenvolvido pela ONU e que já é utilizado pelo governo federal. Além disso, a missão conheceu de perto a realidade dos avanços no Estado, projetos e programas implementados, como, por exemplo, o PAI, Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento. O embaixador, Jorge Chediak, fala sobre o que mais chamou a atenção no Estado. É um Estado muito dinâmico em termos econômicos, em termos também da política social, em termos da melhora dos seus indicadores, em termos também de que é um Estado muito importante a nível mundial como produtor de alimentos e também que tem muito interesse de suas autoridades em melhorar a qualidade da gestão. Então, para nós, o interesse mais os indicadores objetivos estabelecem umas boas bases para criar uma parceria
dia nos próximos meses e anos. Durante o encontro, Marconi ofereceu apoio para a instalação de uma representação da ONU em Goiás. O governador fez uma avaliação do encontro. Essa é uma troca benéfica para os dois lados. É claro que a ONU vai levar daqui muitas experiências positivas. Eu informei aos técnicos e ao Dr. Shediak dos contratos que temos hoje com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo. Eles gostaram muito, porque essa é uma experiência vivida aqui em Goiás e em poucos outros estados, que tem merecido e tem chamado a atenção deles. Enfim, o que está acontecendo na educação, através do Pacto pela Educação, já começa a despertar curiosidade e interesse por parte de outros países. Eles gostaram muito também da ideia do PAI. Quer dizer, se nós temos um PAC em nível nacional, nós temos hoje um programa aqui. E eu estou convencido de que o PAI será objeto de pesquisa, de análise por parte da ONU. O fato é que nós estamos muito contentes com a possibilidade de termos um diálogo mais frequente agora com o Dr. Shediak e com os membros desses organismos que compõem a ONU. O governo do estado vai definir também uma agenda formal de trabalho com os representantes da ONU. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Governo de Goiás anuncia a ampliação do programa Prêmio Aluno no ano que vem. O governador Marconi Perillo e o secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, entregaram nesta segunda-feira, em Rio Verde, o Prêmio Aluno aos 497 estudantes com melhor desempenho em 2011 na prova Goiás, na região sudoeste do estado. Os alunos que cursavam o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e o 3º do ensino médio receberam uma poupança no valor de R$1.000. Entre os beneficiados está a hoje estudante de psicologia da FESURV, Lauriane Marília. Para ela, o prêmio é um bom incentivo, mas o melhor é um investimento na educação. A questão é pensar na qualidade da educação, né? Junto com isso, o que está sendo feito para melhorar a educação, que é a base de transformação da sociedade. Rafaela de Castro, de Lagoa Santa, cursava o 9º ano e conta que sempre foi estudiosa. Ela acredita que o Prêmio Aluno possa incentivar outros estudantes a se dedicarem mais à escola. Incentivo para os alunos cada vez melhorando, tentando se esforçar para ganhar o prêmio, para tentar ser o melhor na sala. Só esse ano, o governo de Goiás premiou os 4.000 melhores alunos da rede estadual de ensino. Em 2013, serão 10.000. Além disso, estudantes de 400 escolas receberão netbooks, 600 instituições serão equipadas com ar-condicionado nas salas de aula e reformas estão em andamento em todo o estado. Segundo o governador Marconi Perillo, a meta é que Goiás chegue ao 1º lugar do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação no Brasil. São os melhores. Os avanços que tivemos no IDEB revelam o acerto dessas políticas. Se nós já conseguimos avançar tanto, nós vamos avançar mais um pouco. O Prêmio Aluno é uma das diretrizes do Pacto pela Educação, o plano de reforma educacional lançado no ano passado pelo governo estadual. Por meio dele, os professores também são contemplados pelo programa Reconhecer, com até R$2.000 pela assiduidade e eficiência. As escolas com melhor desempenho recebem R$20.000 como bônus para cada etapa de ensino. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Prefeitos ameaçam paralisar as prefeituras caso não sejam amenizadas suas dificuldades. Prefeitos de todo o país estão preocupados com o encerramento de seus mandatos e a obrigatoriedade do fechamento das contas. O aumento das despesas e a queda da arrecadação provocou um desequilíbrio financeiro que pode piorar ainda mais se o repasse da União, previsto pelo Fundo de Participação dos Municípios para setembro e outubro, ficar abaixo do esperado. Na semana passada, o movimento municipalista foi a Brasília para a entrega de um documento à ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, mas a audiência foi cancelada. E, de acordo com o presidente da Associação Goiana dos Municípios, Luiz Estival, as consequências da falta de recursos das prefeituras são imediatas. Atraso de folha de pagamento de servidores, não honrar os compromissos com os fornecedores, atraso no recolhimento da questão previdenciária, pagamento de médicos vai ficar comprometido, pagamento de professores, enfim, é uma série de consequências que vai gerar para o município. E isso você não consegue recuperar em 1, 2 meses. Aí, além dessa situação difícil que os municípios vão atravessar, já estão atravessando, nós vamos passar por outro momento, que é a questão de você descumprir os preceitos da lei de responsabilidade fiscal, que o gestor, o prefeito, não pode deixar a resta pagar. Diante do 3º mês consecutivo de perdas na arrecadação municipal e da falta de respostas do governo federal, o Conselho Político da Confederação dos Municípios decidiu pela realização de 4 manifestações em Brasília. A primeira para o dia 10 de outubro e outras 3 até dezembro. Caso não haja uma resposta, as prefeituras vão parar. Já está previsto. Para novembro, se o governo nacional vão paralisar os serviços essenciais de todos os municípios.
do Brasil inteiro. Vamos parar, porque nós não damos conta mais. O governo federal tem que tomar posição com relação aos repasses, essas perdas. A gente sabe que isso é consequência da crise, mas nós precisamos também desenvolver uma política para o setor privado. Os municípios também precisam ter uma política voltada a eles, uma compensação dessas perdas que nós estamos tendo. Os prefeitos também reclamam da falta de recursos federais para a conclusão de projetos em andamento por causa do não repasse dos chamados restos a pagar e ainda da redução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, cujos valores estão abaixo das estimativas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. Polícia Civil começa a investigar danos provocados em comitê e casa do candidato a prefeito de Catalão. O candidato à prefeitura de Catalão, Jardel Seba, registrou ocorrências na delegacia da cidade depois do comitê e a casa do prefeitável serem atingidos por rojões. Jardel lamenta os incidentes e já fez uma nota oficial às autoridades. Lamento muito o que está acontecendo em Catalão. Estamos fazendo uma campanha de paz propositiva e numa mesma noite jogaram na casa de um amigo meu, jogaram no comitê, jogaram na minha casa e jogaram dentro de um carro. Esse tipo de coisa pode não terminar bem. A gente fica pesaroso, preocupado e gostaria que a Secretaria de Segurança Pública tomasse providência. Já denunciei, já fizemos uma nota oficial. Já o delegado do 1º DP de Catalão, Wagner Pedroso, fala das investigações. A Polícia Civil está investigando, foram arremessados rojões, tanto no comitê como no diretório municipal. E nós estamos investigando a polícia técnica. Nós já requisitamos perícia no local e estamos aguardando também o laudo pericial. Segundo o delegado, os suspeitos podem ser indiciados por crime de dano, cuja pena varia de 2 meses a 2 anos de detenção. De Catalão, Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Prefeitável Pantaleão promete conselhos de medicina preventiva nas escolas. O candidato do PSOL, professor Reinaldo Pantaleão, participou do debate do Conselho Municipal de Goiânia, que aconteceu no auditório da Câmara dos Vereadores. Na ocasião, o prefeitável falou sobre as propostas de campanha para a área de saúde. Nós teremos um Conselho Municipal mais cobrador da Prefeitura, com mais autonomia, uma valorização do profissional de saúde, descentralizar os hospitais, fazer com que o governo do estado cumpra o seu papel e o governo federal, quer dizer, dando condições do município funcionar. E outra coisa, a medicina preventiva, através das escolas. Criar, por exemplo, os conselhos nas escolas que façam também esse trabalho da saúde. Faltando menos de um mês para as eleições, o candidato explica que pretende intensificar a busca pelo voto do eleitor, apesar das dificuldades. Nós temos pouquíssimos recursos, estamos recebendo algumas ajudas aí de amigos, militantes, quer dizer, de professores que fazem uma vaquinha e ajudam a gente a pagar a campanha. Nós conseguimos aí, através de uma amiga, umas carona para 20%, que a gente usa, somos usuários do ônibus, coletivo, não é porque é lúdico, é bonito, é poético, é porque precisa mesmo. A campanha vai ser intensificada, como eu fiz esses últimos dias, em vários bairros, manifestações culturais, participei de várias manifestações aí, sociais, políticas, e agora a campanha de visita naqueles bairros que a gente não visitou ainda e, obviamente, participar dos debates mostrando nossa proposta. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio. De olho no voto. Confira a agenda de hoje dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. O candidato José Neto, do PPL, concede entrevista a uma emissora de rádio às 10 horas. À 1h30, encontra lideranças religiosas. Às 5 da tarde, tem encontro com comerciários. E às 6 da noite, faz caminhada pela Avenida Independência. O candidato Elias Júnior, do PMN, participa de entrevista numa emissora de rádio às 8h30. E às 10 horas, visita o Camelódromo OK em Campinas. Às 4 da tarde, faz caminhada pela Avenida Independência em Campinas. E às 7 da noite, visita a Feira do Jardim Primavera. A candidata Isaura Lemos, do PCdoB, participa às 8h30 de entrevista em rádio. Às 4 da tarde, faz caminhada pelo bairro da Vitória. E à noite, festeja o aniversário da candidata a vice, Denise Carvalho. O candidato da coligação Goiânia, 24 horas, Javaí Arantes, do PTB. Às 9 horas, dá início a uma caminhada no Garavelo B. Às 5 da tarde, faz caminhada no setor dos funcionários. Às 6, recepciona o atleta paraolímpico medalhista de ouro em Londres, Tito Senna. E às 7 da noite, participa de reunião no Sindicato dos Contabilistas. Cimeison Silveira
Silveira, do PSC, às 8 horas, se reúne com idosos do setor Balneário e Meia Ponte. Às 2 da tarde faz caminhada no setor Jardim da Luz e às 4 no setor São José. Às 6 da tarde se encontra com farmacêuticos e às 7h30 com moradores da região sudoeste. Às 8h30 da noite se reúne com o candidato a vereador. O candidato Reinaldo Pantaleão, do PSOL, concede entrevista a uma emissora de rádio às 8 horas e às 4 horas da tarde participa de entrevista na TV UFG. As assessorias dos candidatos Rubens Dorizete, do PSTU, e Paulo Garcia, do PT, não divulgaram os compromissos para hoje. 7h45. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política nacional. Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do mensalão e o relator Joaquim Barbosa condenou por lavagem de dinheiro 9 réus ligados a Marcos Valério e ao Banco Rural. A acusação atinge Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Ayana Tenório e Vinícius Samarani, então dirigentes do Banco Rural, Marcos Valério e seus sócios, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, o advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino, e as funcionárias das agências Simone Vasconcelos e Geisa Dias. O relator afirmou que o crime de lavagem de dinheiro resultou de uma ação orquestrada, com divisão de tarefas típicas de um grupo criminoso organizado, com desvio de dinheiro público, empréstimos fictícios e fraudes na contabilidade das empresas de Marcos Valério. Relator do mensalão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa afirmou nesta segunda-feira que o empresário Marcos Valério, acusado de ser o operador do esquema, mentiu em seu interrogatório e que muda de versão conforme as circunstâncias. Os ministros do Supremo analisam a terceira parte da denúncia que aponta lavagem de dinheiro por Valério, ex-sócios e funcionários, além da cúpula do Banco Rural. Segundo Barbosa, a lavagem ocorreu em empréstimos simulados e também nos saques feitos na boca do caixa do Rural. O ministro afirmou ainda que havia uma triangulação entre os recursos de bancos e das agências publicitárias. Ele apontou ainda que Valério, com a ajuda de Rogério Tolentino e do BMG, simulou a origem de 10 milhões de reais que teriam origem do VisaNet. Rogério Tolentino acabou apropriando-se de 410 mil reais, como revelou o laudo 1450. As provas demonstram o caráter fictício do empréstimo, especialmente o laudo de exame contábil. Assim como os demais, o empréstimo somente foi cobrado pelo Banco BMG após os fatos delituosos ganharem publicidade, revelando que ele não seria efetivamente quitado. Entretanto, há uma peculiaridade que distingue este empréstimo dos demais. É que a operação serviu como uma das etapas de lavagem da quantia de 10 milhões de reais, desviada do Banco do Brasil. O ministro Joaquim Barbosa lançou mão de laudos da Polícia Federal para apontar fraudes do Banco Rural. Ele citou uma modificação feita na contabilidade das empresas de Valério em 2003. Na contabilidade original, o ativo era de 5 milhões e 800 mil reais. Na contabilidade retificadora, o ativo total atingia mais de 53 milhões na mesma data. Ele sustentou ainda que 80 mil notas fiscais das agências de publicidade eram fictícias. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h49. O mundo em sua casa. A presidente Dilma Rousseff indicou o ministro Teori Zavascki para a vaga aberta com a aposentadoria de César Peluso no Supremo Tribunal Federal. Nascido em Santa Catarina e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Teori Zavascki é considerado um dos ministros mais técnicos do Superior Tribunal de Justiça. Especialista em processo civil e direito tributário, ele é professor da Universidade de Brasília. Está no STJ desde 2003 por indicação do ex-presidente Lula e não tem vínculos partidários. A indicação agradou aos ministros do Supremo. O presidente da Corte, Carlos Aires Brito, elogiou o nome escolhido. 7h50. O mundo em sua casa. Iris Rezende vota Paulo Garcia 13. Minha querida gente de Goiânia, depois de 54 anos de vivência política, eu venho aqui diante de você mais uma vez, procurar indicar o caminho certo. Vamos eleger Paulo Garcia, porque eu estou indicando o melhor para a nossa amada Goiânia. Paulo Garcia é 13.
Coligação Goiânia Cidade Sustentável. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Uma queimada embaixo de uma linha de transmissão próxima a Unilever, antiga Arisco, na região norte de Goiânia, provocou o apagão que deixou no início da tarde de ontem 1/3 da cidade sem energia elétrica durante 39 minutos. Os setores mais atingidos foram Centro, Bueno, Campinas e Marista. De acordo com os técnicos da CELG, assim que o sistema de proteção das linhas de transmissão e de distribuição de energia detectou calor acima do considerado normal, as mesmas foram desligadas automaticamente e, em efeito cascata, as subestações Chavante, saída para Nerópolis, Aeroporto e Castelo Branco, em Campinas. Segundo a assessoria de imprensa da CELG, acidentes provocados por queimadas são comuns nesta época do ano, devido à baixa umidade do ar, e muitas vezes iniciado com um simples toco de cigarro aceso jogado próximo às redes de transmissão. A Polícia Civil prendeu em flagrante em Goiânia 2 pessoas suspeitas de tráfico de drogas. Mais de 1 tonelada de entorpecentes foi apreendida e R$147 mil em dinheiro. Além disso, a polícia também encontrou joias. Parte delas, segundo imagens feitas pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás, na hora da apreensão estava escondida em cuecas e calcinhas. Apontado como o maior traficante de cocaína de Goiás, Celso Martins, de 47 anos, foi preso junto com Washington Batista Ribeiro de Freitas, de 48, que, segundo a polícia, era o responsável pelo armazenamento de munição, máquinas e produtos usados no refino de drogas. Com os dois, os policiais apreenderam 3 veículos de luxo, 2 motos, 1 tonelada de maconha, 10 quilos de cocaína pura, 202 quilos de pasta base e quase R$150 mil em dinheiro. Relata o titular da Delegacia Estadual de Repressão aos Narcóticos, delegado Odair José de Oliveira. Realmente esse cara ele é diferenciado, né? Ele, pelo dinheiro que foi apreendido também, vocês têm a noção, né? Descobriu uma casa branca. Que o traficante realmente ele não mistura as coisas, ele não mistura a droga com o dinheiro, porque tem medo de perder ambas. Neste caso, ele deu um pequeno descuido e nós conseguimos descobrir onde era a casa banco dele. Então apreendemos aí muita droga realmente, são 202 quilos de pasta base, que sendo transformada aí a proporção de 10 por 1, dá mais de 2 toneladas de cocaína refinada para ser distribuída. Nós investigamos e detectamos várias regiões de Goiânia, principalmente a região dos motéis, Vila Redenção e vários setores de adjacência que ele distribuía a droga. Para se livrar da polícia, Celso, que é dono de 4 imóveis na Grande Goiânia, jamais dormia na mesma casa e sempre usava carros e roupas diferentes. Ele é o chefe, ele não costumava chegar muito perto da droga, porém no feriadão ele deu uma vacilada, uma relaxada, e a DENARC estava com todas as equipes lá de prontidão, 4 dias seguidos durante a madrugada, até que conseguimos descobrir a casa laboratório e a casa branco. E ele chegando em uma das casas quando foi preso. Durante a prisão, Celso, que já possui 4 passagens por crime de tráfico de drogas, ofereceu R$300 mil em dinheiro para o delegado, a fim de que o flagrante não fosse realizado. Ele e o Washington, que também já tem 2 passagens por tráfico, foram autuados novamente pelo mesmo delito. E, se condenados agora, podem passar de 5 a 15 anos na cadeia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Um homem de 25 anos que se passava por policial foi preso em flagrante no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. A prisão aconteceu depois que um pedestre denunciou o suspeito, que estava armado. De acordo com a polícia, o jovem tentou confundir os militares na hora da abordagem, apresentando uma identidade funcional falsificada. Com ele foi encontrada uma arma de fogo de brinquedo. E o avião monomotor que caiu em Acreúna e matou 4 pessoas na tarde de domingo tinha registro dos Estados Unidos com autorização válida para realizar voos privados no Brasil, mas não tinha autorização para cobrar pelo voo. A queda do avião no último domingo em Acreúna e que matou 4 pessoas poderia ter sido evitada. A aeronave possuía registro nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Segundo o coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC Goiás, Raul Francé, a ANAC não possui estrutura para fiscalizar todo o país e os proprietários de aeronaves devem procurar o órgão para obter o registro.
Outro fato que deve ser levado em consideração é que um dia antes da queda, o avião já havia apresentado problemas, como explica Raul Francé. As informações da data de ontem demonstram que já tinha havido um problema com o motor. No dia anterior tinha havido um problemazinho com o motor, ele deu uma meia parada e isso não foi o bastante para se parar o avião. Ainda segundo o professor, é muito difícil para o cidadão comum pedir para conferir a autorização da ANAC antes de um voo, pois a linguagem é técnica. Na verdade, não tem uma autorização, né, que seja publicada, as pessoas precisariam aprender a ler NOTAM, lá não tem distribuição, que é um aviso aos aviadores de que se houve alguma autorização especial. Não existe nenhum documento, esse não é um serviço autorizado. É uma prática. Já me perguntaram isso hoje, não existe um documento que uma pessoa leiga pudesse dizer, olha, o senhor me dá uma carteira tal. Não tem. São tantas as pequenas irregularidades e as pessoas, lamentavelmente, não conseguem avaliar isso. Para o especialista, a questão dos voos panorâmicos é cultural e difícil de ser fiscalizada. Uma opção, no entanto, são os aeroclubes, que seguem normas rígidas para os voos. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Um policial militar morreu e outro ficou ferido após um acidente de trânsito com uma viatura da PM na GO 469, entre Abadia de Goiás e Guapó, no início da noite de ontem. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais estavam em alta velocidade, em direção a Araguaiânia, onde iriam atender uma ocorrência de assalto quando a viatura capotou. O soldado Rogério Oliveira Silva, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um policial ainda não identificado foi socorrido e encaminhado a um hospital em Abadia de Goiás. O Batalhão Rodoviário divulga balanço do feriado. Foram registradas 7 mortes nas rodovias estaduais. Mais uma vez, o recesso prolongado foi sinônimo de violência nas rodovias estaduais goianas. Em 3 dias do feriado de 7 de setembro, foram 110 acidentes, 82 feridos e 7 mortes. Coronel Avelar Lopes Viveiros destaca que, mais uma vez, a causa de tantas tragédias é a imprudência do próprio motorista. A recordista nossa é o desrespeito à sinalização, principalmente ultrapassagem em faixa contínua, ultrapassagem em curva. Isso é um causador de acidente, as pessoas são pegas de surpresa que vem no sentido contrário e causa realmente acidente, via de regra com vítima. Esses acidentes acontecem com vítima por conta da velocidade e dos veículos que colidem em sentido contrário. Outra situação, ultrapassagem pelo acostamento, excesso de velocidade, como eu já disse, também é um fator. E, por fim, a embriaguez, que também ainda é recorrente nas rodovias. Os trechos mais violentos são aqueles que dão acesso a cidades turísticas, como Goiás, Aruanã, Caldas Novas e Pirenópolis. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O jovem Ayrton Luiz de Silva Nascimento, de 23 anos, que foi baleado por 2 ocupantes de uma moto na madrugada desta segunda-feira no setor Marista, em Goiânia, passou por 2 cirurgias no Hugo. Ainda em estado grave, Ayrton foi transferido para a UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia, no setor Bueno. Ele respira com a ajuda de aparelhos. A polícia não tem informações sobre a autoria e motivação do crime. Agora são 7h58. A partir de hoje, tem início uma série de atividades como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que será realizada de 18 a 25 de setembro. A primeira delas será uma blitz educativa que vai abordar caminhoneiros hoje no posto da Polícia Rodoviária Estadual na GO 070, que dá acesso à cidade de Inhumas. A atividade é uma parceria entre o DETRAN e o Conselho Estadual de Trânsito de Goiás e visa esclarecer sobre a Lei 12.619 de 2012, que regulamenta a profissão de motorista e alerta para o tempo máximo de direção sem repouso. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o diretor técnico do DETRAN Goiás, Horácio Melo. Bom dia. Bom dia, os ouvintes da Rádio Brasil Central. Diretor, por que a Blitz está focada na orientação aos caminhoneiros? Essa primeira Blitz, ela comemora a edição da lei que regulamenta a profissão de caminhoneiro, de motorista profissional. É uma lei importante, diria até fundamental para a segurança desses profissionais e dos outros que convivem nas rodovias e vias junto com eles, e que precisa ser bem esclarecida à população para que seja bem recebida e apoiada. A intenção é garantir que esse condutor tenha a formação adequada para conduzir aquele veículo, que é o caminhão, um veículo de alto risco pelo porte dele, e que ele tenha a sua segurança na medida em que ele não possa dirigir por períodos excessivos em que sua saúde, em que sua segurança ali naquele momento seja comprometida pelo sono, pelo cansaço, pelo desvio de atenção.
Quais outras informações serão repassadas aos caminhoneiros e aos motoristas? Olha, as pessoas, não só os caminhoneiros, a campanha é voltada para eles, a gente aproveita esse espaço da Rádio Brasil Central para um pouco debater com a população o conceito que nós temos que ter no trânsito. A população hoje, quando vai em qualquer profissional, exige que esse profissional seja qualificado, exige que esse profissional seja formado. Por exemplo, o dentista. Antigamente tinha lá o dentista clínico geral, ou antes ainda, tinha o dentista prático, que nem diploma tinha. E as pessoas, Dioneiro, com o passar do tempo, com o avanço dos conceitos sociais, da segurança, as pessoas não arriscaram mais a integridade física num profissional não qualificado. Hoje você vai fazer um tratamento de dente especializado, você procura um especialista em canal, um especialista em aparelho de dente, enfim. No trânsito nós temos que ter esse conceito também, mesmo que o trânsito mata muito mais do que qualquer outro meio que a gente conviva. O trânsito brasileiro mata 100 pessoas todos os dias. Então, quando a gente convive nas ruas com um motociclista, ele tem que ter uma habilitação especial para conduzir aquele veículo. Quando a gente convive nas ruas com um caminhoneiro, com um veículo daquele tamanho, a gente tem que ter certeza e exigir que aquele condutor do caminhão tenha uma formação adequada para aquilo. Porque se ele tiver um desvio de atenção, se ele tiver uma formação inadequada, se ele estiver cansado de dormir na condução daquele veículo, ele vai provocar acidentes fatais. Ele vai provocar um número grande de vítimas, que é o que nós temos visto nas vias brasileiras hoje em dia. Então nós queremos discutir com os profissionais a segurança deles, dos seus familiares e dos terceiros que usam as vias. Eles chegaram a fazer vários protestos, contra essa lei deste ano que regulamenta a profissão e também o tempo máximo de direção sem repouso. Na sua opinião, qual que é a importância dessa lei para mudar o comportamento do caminhoneiro, principalmente nas rodovias mais movimentadas que cortam Goiás? Olha, eu acredito que a democracia pressupõe que todo protesto, que todo levantamento de opinião é importante e deve ser ouvido. Até para se construir uma opinião comum que deve ser levada a sério por todos. A maioria decidir, todos têm que cumprir. E esse processo de mudança, existe uma resistência natural, que as pessoas querem conduzir seu veículo até chegar em casa, acreditam que o cansaço não vai provocar um acidente, às vezes não tem um local adequado para ele dormir, procurar um descanso naquele local que ele já está com as horas vencendo de condução máxima, obrigatória. Então, existe esse debate, criar as condições para que ele não dirija muito, mas que ele tenha uma condição de descanso adequada. Esse debate é importante. Mas as pessoas precisam entender também que a gente precisa mudar a nossa agenda, mudar o nosso comportamento, prever uma trajetória que eu possa cumprir, achar um local de descanso, conduzindo não mais que o possível, para que o corpo esteja nas condições de saúde necessárias para essa condução com segurança. É isso que é o debate. Claro que toda mudança, quando se discute o álcool, que a pessoa é abordada, após beber álcool, eles ficam um pouco incomodados com a situação da blitz, da fiscalização, das punições. Isso incomoda a população, mas na verdade o intuito é de proteger a maioria da população que exige da sociedade, que exige do poder público a segurança do trânsito e o fim dessas mortes e violência no trânsito. Horácio, além das blitz e ações educativas, quais outras ações estão preparadas durante a Semana Nacional do Trânsito em Goiás, especialmente este ano, quando o Código de Trânsito Brasileiro completa 15 anos de vigência? Pois é, são uma série de ações, não é só numa semana que a gente constrói isso, mas a Semana Nacional de Trânsito é criada para ser uma espécie de laboratório, de unidade de tratamento intensivo, onde a gente intensifica as campanhas, as blitz educativas, a mídia, a gente aproveita esse espaço nas jornalismo que é nos dado, como vocês estão dando agora, de levar as campanhas de um trânsito seguro. Então teremos uma série de ações, começar por hoje, a semana começa dia 18 de setembro, todo ano. Ela é comemorada de 18 a 25 de setembro. Então teremos uma abertura com várias palestras a partir de 18, encontro com empresas de frotistas, e queremos nessa semana ajudar a buscar um trânsito mais civilizado mesmo, As pessoas aprenderam a conviver em civilização, em sociedade há milênios de anos. Para o automóvel, nós somos apresentados do ponto de vista histórico antes de ontem, há pouco mais de 100 anos. As pessoas precisam entender que essa relação de convivência social se dá também quando eu estou conduzindo o veículo, até mais, porque a responsabilidade aumenta pela segurança do próximo. Essa é a mensagem que nós queremos levar. Horácio Santos, diretor técnico do Detran, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Nós é que agradecemos a vocês, parabéns por estar levando as mensagens educativas, e é isso que constrói uma nova sociedade.
Horácio Santos falando sobre a Semana Nacional de Trânsito, que será realizada de 18 a 25 de setembro, e hoje a primeira ação será uma blitz educativa que vai abordar caminhoneiros no posto da Polícia Rodoviária Estadual, na GO 070, que dá acesso à cidade de Inhumas. Agora são 8h05. Prefeitura derruba imóvel abandonado em área nobre de Goiânia. Na lista da Prefeitura estão 120 imóveis abandonados na capital. A maioria, segundo a Divisão de Fiscalização e Edificação e Obras da CEPLAN, já foi notificada. Ou seja, os donos foram localizados e terão que tomar providências. Quando isso não ocorre, o imóvel vai abaixo. O mais recente foi na Avenida 85, esquina com T64, no setor Bela Vista. O chefe da divisão, Fausto Henrique de Faria Gomes, explica como isso ocorre. Essa edificação estava sendo utilizada como abrigo de moradores de rua, usuários de droga. E, dado a gravidade da situação, nós tentamos entrar em contato com o proprietário, né? Não retornou as nossas notificações. Ele foi intimado pelo Diário Oficial, via edital, e diante disso, diante da inércia dele, nós providenciamos a demolição. Moradores vizinhos ao local confirmam. O imóvel abandonado trazia inúmeros problemas, como conta o representante comercial Leandro Rummel. Roubo, já foi abordado por um aí já, só que eu fiz para correr. A diarista Sônia Maria dos Santos evita passar perto de uma casa abandonada. Tem muito medo. E o que a senhora faz? A gente passa correndo, né? Dá jeito, né? Eu, senão, passo com curva. Maria Eva dos Santos, aposentada, também mora perto do mocó demolido e dá sua opinião. Olha, eu não sei se tá certo deles destruírem, mas de pelo menos obrigar o dono a cuidar. Fausto Henrique de Farias Gomes, chefe de fiscalização da CEPLAN, explica como devem proceder os moradores que estão incomodados com o imóvel abandonado. As denúncias são feitas pelo telefone, nós deslocamos uma equipe até o local para verificar a procedência da denúncia. Constatando a irregularidade do imóvel, nós montamos um processo que chama imóvel abandonado. E aí nós tentamos notificar o proprietário, né, para que ele sane a irregularidade. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h07. Trabalhadores dos Correios decidem adiar início de greve. Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Goiás realizou ontem assembleia com o objetivo de decidir se a categoria entraria de greve a partir de hoje. De acordo com a decisão da maioria, a deflagração da greve foi adiada para a próxima semana. É o que explica o secretário-geral da entidade, Eliseu Pereira da Silva. Na próxima segunda-feira, dia 17, nós estaremos fazendo uma nova assembleia. E o calendário está sendo alterado por uma conjuntura nacional. A ampla maioria dos sindicatos estão entendendo que precisam mobilizar mais, precisam tentar um pouco mais essa negociação. Está se jogando para a segunda-feira que vem. Como apenas 3 sindicatos estavam com a ideia de lançar, de deflagrar a greve a partir das 0 horas de amanhã, terça-feira, nós entendíamos que não dava para a gente entrar, dar uma de kamikaze e entrar já na greve agora. Nós precisamos ter unidade para nós poder conquistar. E essa unidade se faz entrando a ampla maioria dos sindicatos juntos. Como a gente tem acompanhado aí o calendário dos bancários, o calendário dos petroleiros, o calendário da Embrapa, e parte dessas 3 categorias que eu citei estão com indicativo também para a próxima segunda-feira, nós entendemos que é um fortalecimento a mais na luta da categoria, juntando dos trabalhadores. Porque, como diria Marx, o operariado não é uma ou 2 categorias, é todo trabalhador, eu, você e todos nós. Eliseu Pereira também apontou quais são as principais reivindicações da categoria. A categoria está reivindicando 33% de reposição de perdas que nós obtivemos nos últimos anos, está reivindicando 6,3% de reposição da inflação, e reivindicando 3,3% de aumento real. Ou seja, aumento mesmo nós estamos pedindo aí apenas 3,3%. Os outros 6 são inflação e os outros 33% são reposição de perdas de anos anteriores que nós vemos acumulando aí nos últimos 10 anos. A proposta apresentada pelos Correios prevê 5,2% de reajuste salarial e benefícios. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h10. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Um prefeito a gente escolhe pela competência. Paulo Garcia foi presidente da Unimed, empresa privada de saúde. Jovair sempre trabalhou na saúde pública para os mais necessitados. Foi secretário da Saúde de Goiânia e presidente da IQEGO.
Paulo tem apoio da presidente Dilma. Juvair tem apoio da presidente Dilma, do governador Marconi e trânsito livre nos ministérios. Quem compara vota Juvair 14. Coligação Goiânia 24 horas. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Com 3 gols de Neymar, o Brasil goleou a China por 8-0 em amistoso disputado no Recife nesta segunda-feira. Ramírez, Oscar, Lucas, Hulk e o zagueiro Liu Jan completaram o placar. Esta foi a maior goleada brasileira na era Mano Menezes. O time chinês foi o rival pior ranqueado enfrentado pela seleção sob o comando do técnico. Terça é dia de Série B. Todos os jogos da 24ª rodada serão disputados hoje. Às 15 horas, Atlético Paranaense e CRB. Às 19h30, América Mineiro e São Caetano. Avaí e Patinga, Vitória e Boa Esporte, Asa e Joinville e Guarani e Paraná Clube. Às 21h50, outras 4 partidas. ABC e Ceará, Bragantino América de Natal, Guarani e Grêmio Barueri. E no Serra Dourada, Goiás e Criciúma fazem o chamado jogo da rodada, pois as equipes brigam pela vice-liderança. O Goiás tem novo compromisso pela Série B do Brasileiro na noite desta terça-feira. O jogo às 9h50, diante do Criciúma no estádio Serra Dourada. 2 jogadores importantíssimos na atual temporada retornam para o time principal do Goiás neste compromisso. O meio-atacante Ricardo Goulart e o atacante Iarley. O técnico Anderson Moreira só vai confirmar a escalação no vestiário do estádio Serra Dourada. A princípio, ele tem 2 dúvidas para o lugar de Alisson na zaga entre Lacerda e Valmir Lucas, com possibilidade maior para Lacerda estar ao lado de Hernando, e existe uma chance de Ramon ficar fora, já que vem tendo muita dificuldade de recuperação no intervalo dos jogos da Série B. Ramon pode ficar fora, poupado pela comissão técnica, com a entrada de Renan Oliveira. A expectativa da diretoria é de 12 a 15 mil pagantes às 9h50 no Serra Dourada, diante do Criciúma. O Goiás é o único time da Série B que não perdeu jogando em casa. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h13. Atlético repete a história amanhã. Tenta encontrar o caminho da vitória. A reapresentação dos jogadores do Atlético foi marcada ontem à tarde com uma reunião entre os jogadores, após o empate diante da Portuguesa. O Atlético voltará a campo quarta-feira, 8h30 da noite, diante do Coritiba. Mais uma decisão pela frente. Jogadores comentaram acerca desta reunião, o atacante Patrick dizendo que a partir de agora o comprometimento tem que ser bem maior dentro de campo para que o Atlético volte a vencer. Aliás, foram até aqui apenas 3 vitórias neste campeonato brasileiro. E para muitos o Atlético precisa de pelo menos mais 8 vitórias e 2 empates. Quarta-feira, o torcedor desembolsa R$40 na arquibancada ou na cadeira. Torcedor com a camisa do Atlético pagará meia entrada. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h14. A goleada sofrida no domingo diante do Bahia por 4-0 em pleno São Januário custou o cargo do técnico Cristóvão Borges no Vasco. Ontem o presidente Roberto Dinamite anunciou que o treinador, bastante criticado pela torcida cruzmaltina, pediu demissão. Vila Nova só pensa em mais contratações para se garantir na Série C. O diretor de futebol do Vila Nova, Moisés Cândido, não descarta a possibilidade de contratar um atacante. O jogador Max Pardalzinho está encostado no Guarani de Campinas e teve o nome citado no treinamento de ontem do Vila Nova. O Vila que se reapresentou visando o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, domingo contra o Santo André no estádio Serra Dourada. Além de Max Pardalzinho, Cássio do Ceilândia, Ratinho e Fábio Oliveira do Remo também foram nomes citados. Jogadores, no caso do Cássio, do Ratinho e também do Fábio Oliveira, de clubes que foram eliminados na Série D do Campeonato Brasileiro. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. O técnico Mano Menezes anunciou na madrugada de hoje, depois da goleada do Brasil sobre a China no Recife, a lista de 21 jogadores convocados para defender a seleção brasileira no primeiro jogo do Superclássico das Américas, torneio amistoso diante da Argentina. A partida do dia 19 de setembro em Goiânia terá apenas jogadores que atuam no país.
A lista dos convocados ficou assim: goleiros Cássio do Corinthians e Jefferson do Botafogo. Laterais direitos Marcos Rocha do Atlético Mineiro e Lucas do Botafogo. Laterais esquerdos Fábio Santos do Corinthians e Carlinhos do Fluminense. Zagueiros Rodolfo do São Paulo, Hever do Atlético Mineiro, Dedé do Vasco da Gama. Volantes Fernando do Grêmio, Paulinho do Corinthians, Ralf do Corinthians e Arouca do Santos. Meias Lucas do São Paulo, Thiago Neves do Fluminense, Bernardo do Atlético Mineiro e Jadson do São Paulo. Atacantes Luiz Fabiano do São Paulo, Neymar do Santos, Leandro Damião do Internacional e Wellington Nem do Fluminense. O Santos pediu via ofício a dispensa de Neymar da convocação, mas a CBF negou. Às 8h17 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Venha celebrar a paz nos 3 dias Pazeando. De manhã, mostra de filmes Telinha da Paz e à tarde, palestras de cultura de paz com entrada gratuita. À noite, um super show beneficente com a banda Sentido Contrário. Meia entrada somente R$10. 19, 20 e 21 de setembro no Goiânia Ouro. Informações soldadosdapaz.org. Promoção Festival Craques da Paz. Realização Instituto Soldados da Paz. Apoio Rádio Brasil Central. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, exige a suspensão da distribuição da venda e do uso em todo o país de um lote falsificado do remédio contra a tosse, Bronxol xarope adulto. A empresa fabricante Cifarma Científica Farmacêutica de Goiânia comprovou que o lote 3EB03, produzido em março deste ano e válido até março de 2014, era para adultos, mas tinha um rótulo com apresentação infantil. A Anvisa determinou o recolhimento dos produtos falsos e as pessoas que já tiveram comprado algum item desse lote devem interromper o uso. 7, 8 e 17. Associações LGBT cobram providências da polícia para identificar criminoso que matou 3 travestis. Associações e outras entidades ligadas aos homossexuais de Goiás continuam cobrando das autoridades a identificação e prisão do homem que matou na madrugada da última sexta-feira, na região dos motéis de Aparecida de Goiânia, com tiros na cabeça, 3 travestis que faziam ponto no local. Para a presidente do Fórum de Transsexuais do Estado, Cristiane Beatriz, não há dúvidas de que a execução foi motivada única e exclusivamente pelo preconceito. Isso foi motivado pela discriminação e pela transfobia que existe em Goiás e principalmente pelo descaso que nós vimos em outros casos passados por parte da justiça, né? Que muitas das vezes a justiça deixa de lado esses assassinatos dessas pessoas e isso motiva que aconteçam mais e cada vez piores. São assassinatos com crueldade, além de assassinatos com crueldade. Então eu vejo que a discriminação, o preconceito e a falta de investigação nos casos que envolvem principalmente os travestis que se encontram vulneráveis nas ruas e que são profissionais de sexo, há um descaso por parte da justiça. E isso leva, sim, à motivação de criminosos a praticarem esses atos. O triplo assassinato está sendo apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia, que até agora ainda não tem pistas de quem executou os travestis. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h19. Governo agiliza processo de inspeção e certificação de empresas feito pelo Corpo de Bombeiros. O responsável pela redução do tempo para a certificação, que às vezes chegava a 45 dias, é o programa Edificação Segura. Por exemplo, as edificações de até 150 metros quadrados e que não atuam com o armazenamento de explosivos ou líquidos inflamáveis vão poder realizar o processo em um dia. O novo site do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás vai auxiliar, pois o requerimento da inspeção vai poder ser feito também no site. O lançamento do programa e do novo portal do Corpo de Bombeiros foi realizado na tarde de ontem na sede da Associação Comercial do Estado de Goiás, a ACIEG. A presidente da ACIEG, Lenir Queiroz, fala dos benefícios do programa para os empresários. Se nós apresentarmos para o empreendedor uma condição mais simples, mais rápida, mais ágil, mas mantendo a segurança, com certeza nós vamos incentivar a formalização das empresas. E esse projeto, a ideia dele é exatamente separar, no caso das empresas de baixo risco de incêndio, que são as empresas de pequeno porte,
e as empresas que não lidam com inflamáveis, para que essa liberação seja imediata. O tempo médio para a certificação agora vai ser de 3 dias. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Helbinger, explica como isso vai ser possível. O que vai ter é um aumento de prioridade. Nós, através do diagnóstico, descobrimos que 70% do nosso efetivo era utilizado nessas pequenas vistorias de baixo risco, onde a possibilidade de um incidente grave era mínima. Só nesse fato nós já vamos ter um implemento de 70% do nosso efetivo direcionado a essas visitas a condomínio e empresas. O novo site da corporação é www.bombeiros.go.gov.br. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h21. A polícia realizou no fim de semana a perseguição a um motoqueiro que tirava racha na rodovia BR-153 em Anápolis. De acordo com os militares, o condutor da moto desobedeceu a ordem de parar e entrou na cidade para tentar escapar. Depois de 2 quilômetros, o rapaz foi pego. Ele não possuía carteira nacional de habilitação e o documento da motocicleta estava atrasado. No total, o condutor recebeu R$3 mil em multa. No feriado prolongado de 7 de setembro, 82 pessoas foram flagradas dirigindo sem CNH nas rodovias federais que cortam o estado. Governo entrega prêmios a 900 alunos de Catalão e municípios vizinhos. O total entregue nesta segunda-feira nas regiões Sudeste e Sudoeste chegou a 942 cartões. Cada aluno é beneficiado com R$1.000 na caderneta de poupança. Nesta última etapa, o governo cumpriu a meta de 4.000 benefícios, mas Marconi promete mais para o próximo ano. No ano que vem nós vamos premiar os 10 mil melhores alunos. Isso tudo aliado a outros benefícios, como por exemplo, melhorias na rede física. Nós estamos começando a reformar quase 700 escolas. Nós vamos agora entregar ar-condicionado para 600 escolas até o final do ano. Também vamos começar a entregar os tablets. Todos esses benefícios e muitos outros, como valorização dos professores, objetivam colocar Goiás entre os primeiros estados no Brasil em relação à qualidade do ensino. Se a meta nossa já foi atingida no IDEB do final do ano passado, para o ano que vem nós vamos brigar para estarmos entre os 3 primeiros estados brasileiros. O secretário de Educação, Tiago Peixoto, fala da meta cumprida pelo governo estadual. É a última etapa, né? Nós vamos concluir 4.000 jovens, 4.000 alunos que receberam o prêmio Poupança Aluno de R$1.000. Isso significa um grande incentivo e uma grande premiação ao mérito desses bons alunos. O objetivo da premiação é reconhecer o mérito dos alunos que esforçaram e também estimular a permanência deles na escola até o término da educação básica, uma vez que eles só retiram 10% da poupança imediatamente, ficando o saque do restante condicionado à conclusão do ensino médio. De Catalão, Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h24. Os preços do etanol nos postos de combustíveis seguem competitivos em relação à gasolina dos estados de Goiás, São Paulo e Mato Grosso, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Em Goiás, a relação está em 66,89% no período analisado. Estudo mostra que a maior parte dos consumidores não reclamam seus direitos ao PROCON. O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 22 anos e, apesar de já ter maioridade civil, ainda é pouco utilizado pelos brasileiros. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que 60% dos consumidores deixam de reclamar nos PROCONs quando se encontram em situação de problemas de consumo. Para a gerente de fiscalização do PROCON Goiás, Aline Montalvão, isso é uma consequência da falta de costume das pessoas em exigir os seus direitos. Por costume mesmo, por achar que não vai resolver, que vai demorar demais, porque acha que tudo é muito demorado. Então, às vezes, eles preferem se ausentam aí da reclamação. E a gente incentiva que faça reclamação, porque só dessa forma que vai poder melhorar tanto o atendimento, prestação de serviço, a questão de produtos. Então, tudo isso aí, com a reclamação do consumidor, os serviços com certeza vão ser melhorados. Entre os motivos apontados pela pesquisa para não reclamar, 37% dos consumidores avaliam que não compensa, 31% dizem que demora muito o retorno e 8% dizem que sentem vergonha. A falta de tempo para ir ao PROCON também é uma das justificativas. Mas existem cidades, a exemplo de Campinas e Porto Alegre, que possuem atendimentos virtuais nos órgãos de defesa do consumidor. Em Goiás, a iniciativa ainda não tem data para acontecer, mas aumentaria a quantidade de atendimentos prestados pelo PROCON, avalia a Aline Montalvão. A internet tem à mão, então se tivesse um atendimento virtual, poderia sim
aumentar as reclamações. Atualmente, para realizar uma reclamação de algum produto ou serviço, o consumidor deve se dirigir diretamente à sede do PROCON ou ligar 151. Eva Taldi para o Sistema Brasil Central de Rádio. IBDEC lança cartilha sobre Código de Defesa do Consumidor. Instituído pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código foi criado para proteger o consumidor do mercado fornecedor, que na maioria dos casos não respeitava os direitos do cliente. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, em Goiás, Wilson Rascovitch, nessas 2 décadas o consumidor tornou-se mais exigente, contudo, ainda desconhece os seus direitos. Existe o desconhecimento ainda por parte do consumidor dos seus direitos. Sabemos que existe o código que dá o direito ao consumidor, mas na maioria das vezes o consumidor deixa passar. E é onde que os fornecedores se aproveitam disso e fazem, muitas vezes, contratos de adesão, produtos que existe defeito e é onde muitas vezes o consumidor tem o direito à troca, acaba não trocando. Então nós entendemos que temos muito a comemorar, querendo ou não, nesses 22 anos houve um avanço de direitos desses consumidores, mas tem muita coisa ainda para fazer em relação ao consumidor. O IBDEC Goiás lança hoje a cartilha Manual Olho Vivo, alertando o consumidor para as principais precauções na hora de pactuar a compra de produtos e serviços. Essa cartilha, ela vem de encontro aí às dúvidas que o consumidor tem com relação à parte aí, principalmente de telefonia, de planos de saúde. Ele vai poder, com a cartilha, verificar quais são os seus direitos, quais os cuidados que ele tem que tomar com relação a essas prestações de serviço. O Wilson Rascovitch diz que o Código de Defesa do Consumidor só funciona com a participação popular. Se o consumidor não reclama seus direitos, é impossível melhorar as relações de consumo. A cartilha Olho Vivo está disponível em www.ibdec.org.br ou impressa gratuitamente na Rua 5, número 1011, Praça Tamandaré, Setor Oeste. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h28. Preço do pão deve ser reajustado em até 25%. O quilo do pão vai passar do preço médio de R$ 7,08 para R$ 7,68. O presidente do Sindipão, Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Goiás, Luiz Gonzaga de Almeida, explica os motivos do aumento do preço do produto. Com o agravamento dos custos, no caso específico da farinha de trigo e agora a energia elétrica, o setor não tem como mais segurar os preços que estavam estáveis desde dezembro de 2010. Então, a farinha de trigo já dava os 25%. E também a energia elétrica, que já foi reajustada em 21,01% durante o mês de julho, e teremos a partir do dia 12 de setembro o reajuste de mais 15%. O presidente do Sindipão, Luiz Gonzaga de Almeida, afirma que o setor não tem mais capacidade para absorver os custos da produção do alimento. As ginásticas que foram feitas, nós fizemos de dezembro de 2010 até maio deste ano, durante 20 meses. Agora, esse mês ficou impossível você administrar com grandes reajustes nos custos. O aumento do preço do pão representa um reajuste de 8,47% do valor do produto nos últimos 21 meses. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 10 municípios goianos terão redução na conta de luz após a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A medida terá impacto negativo de 3,6% nas residências abastecidas pela Companhia Hidroelétrica São Patrício, CHESP. A concessionária atende atualmente 83 mil habitantes na região do Vale do São Patrício. Diferente do que aconteceu durante a campanha presidencial de 2008, desta vez os candidatos republicano e democrata não vão participar de um evento conjunto no aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O presidente norte-americano e candidato à reeleição dos Estados Unidos, Barack Obama, participa hoje de um minuto de silêncio na Casa Branca, em homenagem às vítimas do atentado, e depois fará uma visita ao mesmo memorial construído no Pentágono. Já o candidato republicano, Mitt Romney, deve participar de um evento com um grupo de militares veteranos em Reno, no estado da Nevada.
Agora são 8h31, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.